Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Evangelho reportado por Mateus, capítulo 27. Onde diz aqui no título, o suicídio de Judas. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Só até aqui, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, gostaria que todos estivessem em bastante comunhão, clamando, glorificando a Deus aí na sua casa, onde você está. Preste bem atenção nessa palavra. Alguns momentos da nossa vida espiritual são momentos decisivos e também cheios de muitas dúvidas, de muitos medos, de muitas questões que são levantadas na nossa mente e no nosso coração. Dois, especialmente, deles marcam muito as nossas vidas: batismo e Santa Ceia. Batismo, aquela dúvida, aquele medo. E é um momento que a gente deve não se guiar pela emoção, mas pela razão. Ninguém fora de si pode aceitar Jesus. É por isso que aconselhamos as crianças que batizem-se depois dos 12 anos, quando começam a ter um pouco mais de consciência nessa pré-adolescência. Já tem uma personalidade parcialmente desenvolvida, os princípios como um ser humano já foram recebidos na sua criação e já pode com mais clareza discernir a graça de Deus. Por isso que não batizamos os bebês, eles não têm pecado, eles não têm discernimento do bom, do ruim, do certo, do errado. E também na Santa Ceia, porque a palavra nos deixa bem claro que aquele que participa dignamente faz para a sua salvação e o que participa indignamente faz para a sua condenação. Não quer dizer que se não estiver preparado, veja bem, e eu participar da Santa Ceia, a partir daquele exato momento eu estou condenado. Eu já estava predestinado, eu já estava caminhando para a condenação antes mesmo da Santa Ceia, porque eu não estava de acordo com a palavra. Uma guerra, uma mancha no coração, um vício, um pecado, alguma coisa. Então a Santa Ceia é um filtro, a Santa Ceia é um balanço que nós fazemos da nossa vida espiritual. Por isso nós vimos a necessidade de fazer a Santa Ceia mensalmente. Deixa eu lembrar os irmãos que nos primórdios da nossa igreja, da igreja da qual nós viemos, que é a CCB, o saudoso irmão Luiz Franciscon fazia Santa Ceia todo domingo.
Eu acho que é como a Igreja Católica faz a hóstia, mais ou menos, né? Toda missa de domingo, acho. Não conheço a liturgia como é. Mas o que eu estou dizendo é que a Santa Ceia, ela é um momento de parada, um momento que você para, deixa eu ver onde eu estou, para determinar o caminho que eu vou continuar daqui para frente. Por isso nós decidimos fazer mensalmente, aprendendo com os nossos irmãos assembleianos, de outras igrejas mais que nos ensinaram, e nós vimos que eles têm razão. Não quer dizer que os irmãos que fazem anualmente estão errados, pelo amor de Deus. A palavra não falou de quanto em quanto tempo. Os que fazem anualmente, a fazem baseado porque o Senhor fez na época da Páscoa, a Páscoa judaica. Mas não era para que fosse lembrado anualmente. É porque naquela ocasião era uma festa importante. Então eles falaram, bom, se pelo menos lembrarem uma vez por ano de mim, por ocasião da festa, eles vão ligar o fato à pessoa, a data à pessoa de Jesus. Então era por isso que é anual, mas não há problema nenhum fazer mensal ou até semanal. Semanal é um pouco mais trabalhoso, então nós decidimos fazer mensal. E é um momento de reflexão, um momento de pensamento, um momento de olhar para nós mesmos, de pesarmos, de acordo com a nossa consciência, as nossas obras numa balança justa, aferida, que penda sempre para o bem, para o melhor. E com esse comportamento, aleluia, nós conseguimos com mais frequência. Deus está aqui, irmãos, aleluia, glória ao nome do Senhor. Nós conseguimos com mais frequência nos aproximar de Deus, chegar mais perto da presença de Deus e nos afastar do mal e da sua aparência. Então, já antes de começar, ou já no começo dessa preleção dessa palavra, o Senhor diz a todos nós, aquieta o teu coração, avalia-te, reconcilia-te contigo mesmo. Às vezes, nossa, é tempo de Santa Ceia, deixa eu pedir perdão por irmão Rodrigo, deixa eu pedir perdão por irmã Joana, deixa eu pedir perdão por irmã Maria. Esquecemos de perdoar a nós mesmos. Qual é o princípio de todo o amor? Os irmãos sabem? O próprio, o amor próprio. Mas não sou eu quem diz, é a palavra. Amai ao próximo como a ti mesmo. A referência do amor sou eu. É o amor próprio. É o amor que eu tenho por mim mesmo. De maneira que eu não vou desejar aos outros e nem fazer aos outros aquilo que eu não quero para mim. Então a referência é essa. Você gostaria? Não. Então não faça para os outros, que ele não é diferente de você. E algumas armadilhas na nossa vida. Algumas armadilhas que são colocadas pelo nosso adversário, e evidentemente que permitidas por Deus, que podem nos levar à reprovação. A palavra aqui, sobre essa passagem com Judas, que foi quem traiu o Senhor, com um beijo, ela não falou para nós sobre o perdão de Deus a ele. A gente não vê relatar. Mas a gente viu que ficou relatado que ele mesmo não se perdoou. Por isso que Deus trouxe essa palavra, quero crer. Deus trouxe agora. Ele mesmo não se perdoou. Lhe foi colocada no caminho uma armadilha que ele caiu. Porque o Senhor era tão maravilhoso, o Senhor liderava pelo exemplo, não é só pela palavra com ordem. Ele liderava dando o exemplo, de maneira que ele não se diferenciava dos demais, dos seus discípulos. Tanto não se diferenciava que ele era igual, muito parecido, eram todos da mesma região, então são pessoas parecidas, certamente falavam com o mesmo sotaque, enfim, vestiam-se de forma parecida, que no acerto entre os sacerdotes e Judas, eles falaram, olha, nós não sabemos quem é ele, como nós vamos saber quem prender? Ele falou, não tem problema, eu vou encontrar com eles, e aquele a quem eu der um beijo, um ósculo, é o Senhor, é Jesus. É a esse que vocês devem prender. Ah, então tá mais fácil. Então os irmãos veem que
ele não se diferenciava dos seus companheiros, dos seus amigos, seus discípulos. Depois de tudo feito, quando o Senhor foi levado perante Pilatos, começou todo o seu vitupério, abriram-se os olhos de Judas. E ele viu o que tinha feito, a traição que ele tinha feito, a maldade que ele tinha feito. Arrependido, ele então tomou as 30 moedas de prata e voltou aos sacerdotes. Disse, olha, pequei contra o sangue inocente, eu não quero nem saber desse dinheiro, eu já fiz mal. E quando ele teve essa reação, quando ele viu que Jesus foi condenado à cruz, porque ele fez com alguma esperança de que ele fosse açoitado, de que ele fosse preso, mas não morto. Mas os sacerdotes sabiam exatamente o que pretendiam. Por isso a gente não pode arriscar com o diabo, entrar nesse jogo. Porque ele pensa além de nós. Ele é chamado astuto, faceiro, ladino, ardiloso. Maldade essa que provavelmente não está no nosso coração. De maneira que nós não temos como prever os seus movimentos, suas jogadas. Não entra nesse jogo com o diabo. Você vai perder. Não. É como um viciado em bebida, um viciado em droga, eu paro a hora que eu quiser. Deus falou esses dias pela palavra. O problema é que ele nunca quer parar, até para quando quer, mas não consegue querer parar para então parar. Da mesma forma, o pecado, mentirinha, mentirona, começou, não para mais. Então, se você não está percebendo, Deus já está trazendo luz pela palavra, para te dizer que de uma coisinha desse tamaninho, o diabo está fazendo uma coisa grandona para tirar a tua paz. Senhor, o que vai ser do meu filho? Senhor, o que vai ser da minha filha e minha irmã? Servo de Deus? Vai ser o que sempre foi, eles são teus filhos. Senhor, mas parece que eles estão afastados de ti. Não. Ainda que estejam afastados de mim, te diz o Senhor, eu não estou afastado deles. Se você se inquietar por isso, você vai começar a mexer com a sua base espiritual, com a sua fé, com a sua paz, com o seu casamento, com o seu relacionamento com Deus. Não envereda por esse caminho, não te fará bem. Quando Judas, então, chegou diante dos sacerdotes, como eu disse, devolveu o dinheiro, certamente era um saquinho, qualquer coisa, e ele disse aqui, pequei traindo sangue inocente, e os sacerdotes, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Olha, irmãos, que demônio. E daí? Problema seu, foi você que pecou, não foi você que traiu. E esse é o prazer do diabo. Lançar em rosto as nossas falhas. E a partir do momento que nós começamos a sofrer por remorso, enfim, de termos errado, ele vai se nutrindo da seiva da nossa vida, que é a alegria. A alegria é a base da vida do ser humano. Já viu alguém conseguir sobreviver triste? Ninguém consegue. Ele vai se nutrindo dos nossos bons sentimentos, do nosso ânimo, do sorriso do nosso rosto, do brilho dos nossos olhos, de maneira que ele vai ficando cada vez maior, até ficar maior do que nós. Os irmãos, aqui na igreja tem uma árvore grande aqui no jardim da frente, tem outra grande aqui do meu lado, aqui do lado das irmãs, perto do órgão aqui. Pode ser grande do tamanho que for, você põe uma trepadeira nela pequenininha e deixa lá, planta no pé dela e deixa. Daqui 2 anos ela enrolou na árvore inteira até que ela mata. Um pouquinho de cada vez. Assim é o mal. Sorrateiramente ele entra na nossa mente, depois que ele consegue dominar a nossa mente, ele domina o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito, que é de Deus. Até que nós perdemos toda a força, perdemos toda a alegria. Alguns entram em depressão, outros em síndromes, outros em reclusão total, outros perdem a fé. Mas, depois de ação tomada, é difícil voltar atrás. A pedra depois da tirada, a palavra depois de falada, não tem mais como pegar, né? Não tem mais como fazer. Então, como eu disse, nós não temos relato
do perdão, porque ele não buscou oportunidade de ser perdoado por Deus, falando de Judas. Pedro foi diferente, Pedro também negou. Não entregou ele aos sacerdotes, não entregou ele para ser crucificado, mas negou. Andou com ele, comeu com ele, bebeu com ele, viu os milagres que ele fez e falou, não sei, não conheço, nunca vi esse Jesus, não sei quem é. Ainda insistiram, não, mas você parece como um deles. Não, eu não, você está louca. Falou para uma mulher. Porém, aquilo que eu falei para os irmãos, pecadinho, pecadão, errinho, errão, mentirinha, mentirona, tudo é ruim, tudo traz dissabor, tudo traz prejuízo. Porém, Pedro teve oportunidade de se reconciliar com Deus. Tanto que quando o Senhor perguntou para ele lá no mar de Tiberíades, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Depois de ressuscitado, Jesus encontrou-se com ele junto do mar, lá no Evangelho de João, capítulo 21, fala. Eles estavam pescando e Pedro estava nu. Tu me amas? Sim, Senhor. Perguntou 3 vezes. Na terceira vez, Pedro, entristecido, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse a ele, apacenta os meus cordeiros. Conseguiu receber perdão. Conseguiu se perdoar. Tanto conseguiu que depois nunca mais negou o Senhor. E foi depois morto também, crucificado, de cabeça para baixo. Porque disse, eu não sou digno de morrer como meu Salvador. E pediu que a cruz fosse invertida, foi crucificado de ponta cabeça. Conseguiu se perdoar. Glória ao nome do Senhor. A perdição está quando nós desistimos da salvação. A pessoa muda de igreja, muda até de religião completamente. Nós estamos aqui para discutir se é certo ou errado, se a sua igreja é melhor, se o espiritismo é melhor, se o candomblé, se a igreja católica, se a CCB, se a CCA. Nós estamos dizendo que de pessoas, de seres individuais, que não desistem de evoluir, não desistem de melhorar. E nós nos angustiamos porque criamos em nós uma concepção de fé. Colocamos a fé dentro de um molde, de um modelo que nós achamos ser bom e não permitimos que as pessoas às vezes pensem diferente. Não, Rodrigo, mas eu não brigo com ninguém por causa disso, por causa da igreja católica, por causa da igreja evangélica. Não, você não briga, mas você se angustia olhando e dizendo, que dó, ele vai para o inferno, porque ele não está na mesma vocação que eu. E nós não sabemos. Não há como prever. Nós temos a instrução da palavra, a base da palavra. Mas no final de tudo, sempre tudo se encerra embaixo das mãos de Deus, que faz conforme quer. Não adianta ficarmos aqui especulando, conjecturando, tentando adivinhar, porque o mundo acabou. Jesus não acabou. Jesus ainda não voltou. Não fez o julgamento. Não temos como saber. O importante é que nós sigamos na nossa vocação, respeitemos a vocação do nosso. E como sempre Deus dá de dizer, se o caminho for o mesmo, lá na frente a gente se encontra. Durante a caminhada ainda será possível mudar de caminho. No destino já não dá mais. Chegou, que é o fim, que é quando morremos. Mas no caminho dá. Deixa eu mudar aqui, que parece que não está levando para onde eu imaginava que fosse. Mas tem que deixar, principalmente nós pais. Temos que deixar os nossos filhos. Buscar a melhor opção para eles. Mas, irmão, eles vão se decepcionar. Que bom! Você também não se decepcionou na sua vida? Você também não errou? Você também não caiu? A gente fala de bater a cara aí no mundo, errar. Com eles não vai ser diferente. Pode, de mamando a caducando, né? De novinho a velhinho. A nossa vida é uma aventura. É um jogo. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. E só vivendo para conseguir suplantar tudo isso. Mas o importante, olha, irmão, é santa essa palavra, viu, irmãos? O importante é que essa noite você se perdoe para tomar a Santa Ceia. E tome em si essa consciência de dizer, nunca mais eu quero voltar nesse estágio. Nunca mais eu quero fazer o que eu fiz ou o que eu fazia. Nunca mais eu quero cair nessa armadilha. Eu me dou ao direito de ser feliz. Eu me dou ao direito de recomeçar.
uma vida nova, uma história nova, uma nova fase do meu viver, uma nova fase do meu casamento. Eu me perdoo. Isso é muito, muito importante. Por que que quando a pessoa pede perdão para uma outra pessoa que ela ofendeu, e ainda que a outra pessoa não perdoe, ele se sente em paz? Porque a partir do momento que ele tomou a iniciativa de ir se humilhar ou de ir lá tentar se retratar, já é baixar a guarda, não é, irmão? Eu vou lá. Certo ou errado, eu vou lá. Quando ela toma essa atitude, é uma reação imediata do perdão que ela deu a si mesmo. Eu quero resolver isso. Eu sei que errei, ou eu tenho plena convicção que não errei, mas eu estou em paz. Tanto estou que eu vou até aquela outra pessoa. Então já não depende mais dela te perdoar ou não. Depende de você se perdoar. De você se sentir bem. Em nome do Senhor Jesus. Perdoe-se. Em nome do Senhor Jesus. Alamanaya. Tenha paz consigo mesmo. Em nome do Senhor Jesus, confia em Deus. Confia na palavra de Deus. Confia no amor de Deus. Confia nesse Deus que é tão santo, tão verdadeiro, tão cheio de misericórdia. Se você não consegue confiar pela fé, confie pela razão. E eu vou te dar um exemplo para que você possa confiar pela razão. Deus, que exige de você, recomenda, dá como mandamento primeiro amor, misericórdia, perdão, jamais agirá diferente daquilo que Ele exige de nós. Eu não disse aos irmãos que o Senhor Jesus liderava pelo exemplo? O maior exemplo é o amor de Deus pela nossa alma. Confia nesse amor. Não se cobre tanto. Não se açoite tanto. Não se amargure tanto. Não se violente. Não se oprima. Não se aprisione. Permita a Deus essa noite que essa palavra traga perdão, mas perdão de mim para mim mesmo. Uma conversa entre mim e eu, comigo mesmo, uma introspecção, uma viagem para dentro do meu ser, para eu reconhecer a mim mesmo. O Senhor vem falando tanto essa semana de conhecimento, né? De autoconhecimento, Deus o sabe o que quer. Porque quando eu me reconheço, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu represento na vida das pessoas, o lugar que eu ocupo na sociedade, eu sei o que eu represento para Deus. Aí, irmãos, a gente não é mais manipulado, nem pelo homem, nem pelo diabo. A gente não toma para nós uma culpa que não é nossa, não vira caminhão de lixo, de frustrações, só vai pondo coisas na nossa cabeça. Um dia um irmão veio reclamar para mim que tinham chamado ele de um nome feio. Então uma fulana aí está falando que eu sou tal coisa. E eu estava almoçando com ele, dei risada. Ele falou, você dá risada. Éramos muito amigos, inclusive ele é cooperador. Aí por que você está rindo, irmão Rodrigo? Ele me chama de Manão. Por que você está rindo, Manão? Eu falei, bom, duas coisas. Você é o que ele está falando? Não, não sou. Então pronto, se você não é, não tem que se preocupar. Se você fosse, você também não podia ficar bravo, porque ele está falando a verdade. De todo jeito você fica em paz. Porque quando você conhece a você mesmo, você não se, eu não sou, não é comigo. Você quer arrumar briga comigo? É assobiar. Eu sei que é comigo, mas eu não viro para trás, irmão. Eu não sou cachorro, para ninguém estar assobiando para mim. Eu não faço, é meu, está em mim isso. Rodrigo, opa, comigo? Aí ok. Está em mim, eu sei quem eu sou. Marcos, Aurélio, bonito, feio, gordo, preto, branco, Rodrigo, opa, Rodrigo sou eu. É comigo. E rimos bastante aquele almoço, é verdade, irmão.
Não tinha pensado nisso. Falei, garra mão, irmão. A gente não junta nem dinheiro, vai juntar raiva. Larga mão. E está feliz servindo a Deus com a sua família. Perdoe-se. Não se cobre tanto. A gente cresce, casa, cria os filhos e continua sendo responsável pelos filhos. Da onde você tirou isso? Você acha mesmo que você é responsável pela salvação dos seus filhos? Eles são doidos. Eles não sabem mais discernir o bem do mal. Ah, irmão Rodrigo, mas eu não quero mais... Irmã, irmão, pai não salva filho, filho não salva pai. Confia na criação que você deu. Confia no exemplo que você dá. Essa é a mensagem. Olhar para você mesmo. Se deu um exemplo ruim, perdoe-se e comece a dar um exemplo bom. Confia naquilo que você é. Autoconfiança, autoconhecimento. Que nada tem a ver com soberba e autoafirmação. Tem a ver com segurança. Eu estou bem com quem eu sou. Da maneira que eu sou. Ah, mas a sociedade acha que não é bom. A sociedade não sou eu. Eu faço parte da sociedade como ser individual. A sociedade é constituída de pessoas que coabitam, que usam dos mesmos meios, individualmente. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. A fé verdadeira é essa, irmãos. Essa fé verdadeira que está sendo pregada para você, possivelmente esvazia as igrejas, talvez até a minha, onde eu atendo. Porque as pessoas estarão tão em paz consigo mesmo, que elas conseguirão seguir as suas vidas sem estar tanto na igreja. Olha, irmãos, porque a igreja é uma recarga, a igreja é uma ajuda para nos mantermos no caminho certo, a igreja física. Mas alguns bem-aventurados que alcançam isso de forma plena. E digo aos irmãos, se isso acontecer, glória a Deus. A função da igreja é promover salvação, fazer com que a pessoa encontre a salvação, encontre o seu caminho. Encontre o seu caminho essa noite. Daqui a pouquinho nós vamos participar da Santa Ceia. Perdoe-se. Comece a sua semana em paz. Comece a sua semana louvando a Deus. Participa da Santa Ceia, sim. Resolve agora esse problema, agora entre você com você mesmo. Faça uma oração aí. Nós vamos apresentar daqui a pouco o pão e o cálice, os elementos da Santa Ceia. Nós vamos fazer uma oração pedindo perdão entre nós mesmos. Vocês aceitam? Joia. Eu vou ver depois os comentários aí. Perdoe-se. Recomece. Refaça o caminho. Se precisar dar um passo atrás, 2, 15, 20, um ano, volta atrás. Dá uma olhadinha na sua casa, a mente. Reorganiza os seus pensamentos. Nem tudo é o diabo e nem tudo vai ser Deus que vai fazer. Tanto um quanto o outro te dará condições do bem ou do mal. E você vai precisar se conhecer para escolher a boa parte, como Maria, que escolheu a boa parte que não lhe será tirada e não lhe foi tirada. Busque você também esse entendimento. Busque você também essa paz de espírito. Busque você também esse autoconhecimento. E não se preocupe com o mundo exterior, com o mundo exterior. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mais ou menos assim, quando você tem intenção de começar a cuidar de você mesmo? Mais ou menos, quando você tiver com 90 anos, tomando banho em cadeirinha de banho, a pessoa te pega na cadeirinha de roda, te põe lá no sol, te tira do sol, te põe na cama, 3 horas da tarde você está todo enrolado e coberto, porque o coração já não bate mais, tem insuficiência cardíaca, bate fraquinho, o sangue fica frio, sente muito frio. Aí você vai querer se cuidar? Nesse momento você vai estar em outra fase, se preparando para a sua última viagem. Agora, irmão. Agora, irmã. Não, irmão. Unha feitinha, maquiadinha, o irmão com a barba arrumadinha, bem arrumado, o Rodrigo com o terninho aqui, falta 3 prestações desse terno. Bem bonitinho. Não é disso que eu estou falando, é disso aqui. É como a palavra que Deus mandou ontem, anteontem, não sei. É o que acontece atrás das cortinas, lá no bastidor. Quando ninguém vê.
É o que acontece lá na sua cama. Quando você deita no travesseiro, aí é só você e você mesmo. Ninguém entra na tua mente. Só você sabe o que tem aqui. É dessa pessoa que eu estou falando. É essa pessoa, é com essa pessoa, essencialmente, prioritariamente, que você tem que se reconciliar consigo, com a sua consciência, com o seu coração. Participa hoje da Santa Ceia com o coração aberto, disposto e disposta a recomeçar, a refazer o caminho, com paz, com alegria, com vontade de acertar. Muito provavelmente, durante essa jornada, esse recomeço, haverão tropeços, haverão entraves, haverão dúvidas, mas não se esqueça que você tem uma guia. Não se esqueça que você tem um mapa, que na menor dúvida ou na maior dúvida que você tiver, corre atrás dele. Se ainda que com ele nas mãos, você olhe, veja e diz, não estou entendendo. Tem alguém que te interpreta ele, qualquer hora, em qualquer lugar. No momento que você clamar, ele te dirá, eis-me aqui. Esse santo, que o nome dele está aqui em cima. Então não tenha medo. Começa. Vá. Só não pense em voltar. Não seja transportador das frustrações alheias. E o pior é que nós nos preocupamos, é igual com filhos, não sei, Deus dá, Deus sabe. Volto a falar de filhos. A gente se preocupa com eles, às vezes eles não reconhecem, e essa preocupação torna-se raiva, torna ressentimento. Eu me preocupo com você, você não está nem aí, aí agora eu passo a ter raiva, mas ele nem está sabendo nem que você preocupou e nem que você está com raiva, até porque ele não pediu para você se preocupar, porque a vida é dele. Se ele, que é o dono da vida, não está preocupado, eu vou me preocupar. É mais ou menos que uma pessoa diz assim, olha, eu estou com o nome sujo, não paguei as Casas Bahia, não paguei o Bradesco e estou com o nome sujo, dei um cheque sem fundo aí na praça. Me empresta seu cartão de crédito? Me empresta uma folha de cheque? Eu não. Por quê? Uai, se você não cuidou do seu nome, você vai cuidar do meu? Deus me defenda. Não. Você não cuidou nem do seu nome, você vai cuidar do meu? Faz sentido? Faz, né? Mas não é tão doido assim, né? Para estar falando asneira para os irmãos. Deixa a vida fazer o papel dela. Faça o seu papel atuando nessa vida, fazendo essa viagem, servindo a Deus, captando e deixando impressões por onde você passar, acertando, errando, rindo, chorando, mas continuando a jornada. Você sabe onde você vai? Rumo a Jerusalém celestial, rumo ao céu. E durante essa trajetória, a gente conhece gente, a gente dá risada. A gente ama. Às vezes a gente odeia um pouco. Espero que o ódio passe logo, mas vai acontecer. Você nunca odiou ninguém? Duvido. Nem que seja por 5 segundos, já passou. Acontece com todos nós. Vamos vivendo, criando os nossos filhos, amando a nossa esposa, amando o nosso esposo, comendo a comida que a gente gosta, fazendo amor, como um ser humano comum. Só nós somos capazes desse ato. Os animais fazem só por reprodução, nós fazemos por amor. Olha que legal. Olha até onde Deus nos pode levar. E essa noite, a Santa Ceia, não é para nós lembrarmos a noite da morte. Falar, ai, parabéns, Jesus morreu. É como eu chegar no túmulo do meu filho Pedro e falar, filho, parabéns. Nossa, que bom que você está morto, hein, filho? Estou tão feliz de saber que você está morto. No caso do meu filho, morreu porque Deus o levou. Mas o Senhor não, Ele morreu para que eu tivesse vida. É disso que nós lembramos na Santa Ceia. E tentamos chegar o mais perto possível de ser dignos de receber esse perdão, de receber essa graça maravilhosa. O mais perto possível. Não conheço um ser humano que tenha conseguido chegar à perfeição, com exceção de Jesus. Mas a Santa Ceia é isso, para que de tempos em tempos eu me lembre do que significou essa morte, que ela não pode ter sido à toa, que Ele se deu como sacrifício
por amor à minha alma, para que eu recebesse perdão. E eu tento, portanto, chegar o mais próximo possível de ser digno disso. Reflita, pensa sobre isso. Receba perdão essa noite, em nome do Senhor Jesus. Da parte de Deus, o Senhor te diz, da minha parte, tu estás perdoado. E da tua parte? Então eu quero pedir a todos vocês que recebem essa palavra, hoje mais do que nunca, nos comentários coloque assim, todos, quantas vezes você sentir, eu me perdoo, eu me perdoo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos, irmãos, agora orar. Vamos apresentar o pão e o cálice na mão de Deus.